Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. O silêncio do aeroporto foi quebrado por uma explosão de emoção quando o jovem talento que saiu de graça da base do Grêmio desembarcou na cidade do Galo. A imprensa local, acostumada a cobrir contratações milionárias, encontrou algo novo para contar, algo que parecia improvável no futebol moderno. Na curva do desembarque, muitos torcedores enxergaram ali mais que um atleta, viram oportunidade, viram esperança, viram uma história para reescrever no cenário nacional. Ele havia sido liberado sem custos, um passe livre de encargos financeiros, como se fosse um presente à torcida atleticana sedenta por reforços de impacto. A trajetória começou nos campos de treino do Grêmio, onde seus lances ágeis e visão de jogo chamaram atenção, mesmo sem retorno financeiro ao clube formador. E na chegada à cidade do Galo, algo transformou o ar. Não havia pompa, mas havia brilho nos olhos dos que esperavam um nome com frescor e disposição. A imprensa falou pouco, quis guardar cada detalhe do ângulo desse atleta, da expressão no rosto do técnico Cuca, que, aliás, deixou o comando do time em 29 de agosto, abrindo caminho para uma nova fase. Neste momento, Cuca já havia sido substituído interinamente por Lucas Gonçalves, e pouco depois, Jorge Sampaoli assumiria o comando até o fim de 2027. A atmosfera era de renovação, de tentar retomar compostura diante de um desempenho que era considerado alarmante no Brasileirão. O Galo, até então, patinava na tabela, com campanha inconstante, somando 6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, ocupando a 14ª posição no campeonato. A chegada desse jogador sem custos, vindo da base de um rival tradicional, era vista como um sinal de recuperação de identidade, de valorizar formações próprias. E aquele primeiro treino oficial teve pressa e expectativa, a torcida queria sentir nos pés dele um fio de esperança renovada. Na cabeça do atleta havia apenas um pensamento: provar que sair de graça não significava estar sem valor, muito pelo contrário, era a porta aberta para construir algo maior. E foi assim, entre olhares curiosos e aquela aura de quem é esse garoto que chegou de graça, mas pode mudar tudo, que se iniciou um novo capítulo na trajetória atleticana. Desde os primeiros minutos com a camisa do Galo, ele demonstrou o que muitos chamam de fome. Não aquela que se mede por estatísticas, mas a que se sente no olhar, no gesto de quem entende o que está em jogo. Seu estilo de jogo agressivo, direto e destemido chamou a atenção de imediato, não apenas do torcedor comum, mas também da comissão técnica, que viu ali uma peça em potencial para um elenco que carecia de juventude e ousadia. O atleta chegou desacreditado pela grande imprensa, ignorado por muitos dirigentes e sem pompas de apresentação, mas bastaram poucos treinos para que seu nome começasse a circular nos corredores do clube com mais respeito. Na cidade do Galo, onde os olhos não piscam nem por um segundo, o jovem se destacava por sua entrega defensiva e intensidade na recomposição. O Galo, que vinha sendo cobrado por não revelar nomes consistentes, talvez tivesse ali, de maneira quase acidental, um novo protagonista. O curioso é que enquanto muitos times da elite investem milhões em promessas internacionais, o Atlético Mineiro foi buscar valor no que, para o Grêmio, parecia ser dispensável. E essa escolha tem nome: aposta. Cuca, ainda quando estava no comando, gostava de afirmar que o futebol se alimenta de coragem, e mesmo ausente, sua filosofia ainda ecoava nos bastidores. Os primeiros testes vieram nas partidas treino internas. Os olheiros técnicos do time profissional não demoraram para notar que aquele garoto sabia se comportar como veterano. Inteligente sem a bola, ousado com ela. Com apenas 20 anos, o atleta parecia jogar com a maturidade de quem carrega 200 jogos no currículo. Na resenha do vestiário, os mais experientes começaram a respeitá-lo de forma natural, não apenas pela bola jogada, mas pela humildade em aprender. Ele ouvia mais do que falava, e treinava mais do que era pedido. A torcida do Galo, exigente e intensa como sempre, não demorou a descobrir o nome do reforço silencioso. As redes sociais, que costumam ser impiedosas, começaram a encher-se de vídeos dos treinos, recortes de jogadas, elogios de companheiros de equipe. Começava ali a transição de promessa para a realidade. A pressão por resultados ainda rondava o time, especialmente com a irregularidade na tabela. Mas naquele momento,
O novo camisa, ainda sem número definido, era uma das poucas certezas positivas. Os jogos seguintes seriam a prova de fogo. Em sua estreia oficial, entrando nos minutos finais de uma partida truncada contra o Cuiabá, ele teve apenas 7 toques na bola. Mas foram toques conscientes. Uma virada de jogo limpa, uma interceptação precisa e uma arrancada pela esquerda que arrancou aplausos da arquibancada. Não era sobre mudar o jogo em 5 minutos, mas sobre mostrar que ali havia uma peça confiável. Jorge Sampaoli, recém-chegado, elogiou o jovem em entrevista coletiva. Disse que certos jogadores não precisam de currículo extenso para mostrar valor, precisam apenas de oportunidade. E assim, de forma silenciosa, aquele menino que saiu de graça começou a ganhar espaço. Treino após treino, partida após partida, minuto após minuto. O Atlético, que ainda busca estabilidade na temporada, viu naquela chegada um ponto de virada simbólico. Num ano onde as expectativas estavam altas, mas a realidade insistia em puxar o time para baixo, era no talento ignorado por outros que o Galo buscava se reinventar. E a história ainda está longe do fim. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. Aos poucos, o garoto foi deixando de ser apenas o reforço gratuito para se tornar pauta obrigatória nos programas esportivos. Não pelos números, que ainda eram modestos, mas pela energia diferente que ele trazia ao campo. Em cada dividida, ele parecia carregar não apenas sua trajetória, mas o peso de quem sabe que poucas chances são dadas a quem vem de baixo. Essa consciência transbordava no gramado. O elenco atleticano, marcado por um misto de veteranos consagrados e jovens em formação, passou a ver no novo companheiro uma espécie de lembrete do que é ser profissional, respeitar o escudo, correr até o fim, jogar pelo grupo. A comissão técnica encontrou nele um trunfo inesperado, uma peça que permitia variações táticas com mais intensidade. Sua versatilidade era tamanha que, em poucos meses, já havia atuado em 3 posições diferentes sem comprometer rendimento. Fora de campo, sua postura também chamava atenção. Discreto, dedicado, longe dos holofotes das redes sociais, passava a maior parte do tempo na concentração estudando adversários, revendo lances e ouvindo conselhos dos mais experientes. O futebol brasileiro, acostumado a celebrar promessas que surgem com estardalhaço, testemunhava o nascimento de uma estrela forjada no silêncio. Enquanto o Galo buscava reagir no Campeonato Brasileiro, cada atuação do jovem jogador se tornava um pequeno alívio para o torcedor. Ele não resolvia sozinho, mas fazia a diferença com detalhes. Um corte na hora certa. Um desarme limpo. Um passe vertical que quebrava linhas. Numa temporada marcada por altos e baixos, sua regularidade era um oásis. O torcedor atleticano, que não se ilude fácil, começou a cobrar sua titularidade. A pressão sobre Sampaoli crescia, mas não por resultados, e sim pela demora em escalar o garoto desde o início. E a resposta veio em um clássico. Contra o América Mineiro, ele foi titular pela primeira vez. O estádio pulsava. A cada toque na bola, crescia o canto da arquibancada. Não marcou gol, mas foi eleito o melhor em campo. A narrativa mudou. Já não era mais o garoto que saiu de graça. Agora era a joia encontrada no descuido alheio. O Grêmio, em silêncio, observava de longe. Muitos se perguntavam, como deixaram esse talento escapar? Mas no futebol, como na vida, algumas perdas são irreversíveis. O Atlético soube enxergar onde ninguém mais viu. E colhia os frutos de sua ousadia. Com o passar das rodadas, o nome do jogador passou a aparecer entre os destaques da competição. Em rankings de desarmes, assistências e precisão de passe, ele figurava sempre entre os 5 melhores da posição. O Galo, que flertava com a zona da degola, começava a subir lentamente. Não por milagre, mas por trabalho. E aquele trabalho tinha, entre suas engrenagens, um jovem que ninguém esperava. O impacto não parou por aí. Clubes de fora começaram a monitorar seu desempenho. Soldes de ligas europeias surgiram em jogos do Atlético. Especulações começaram a rondar os bastidores. Mas o clube, desta vez, não tinha intenção de abrir mão fácil.
A diretoria foi clara: o projeto agora passa por ele. E, pela primeira vez, o atleta se viu como protagonista de algo maior. Com contrato renovado até 2029, multa alta e respaldo da comissão técnica, ele deixou de ser uma aposta para se tornar um projeto de ídolo. E essa ascensão meteórica não foi por acaso. Foi resultado de trabalho, humildade e entrega. De um garoto que soube transformar o desprezo em motivação. E de um clube que soube ver com sensibilidade o que muitos tratavam como descarte. O Atlético Mineiro, mesmo em uma temporada abaixo das expectativas, encontrou no talento silencioso uma razão para acreditar no futuro. E a torcida, que sabe reconhecer raça e compromisso, adotou o novo reforço como símbolo de um novo ciclo. Um ciclo mais atento, mais humano, mais fiel às raízes do futebol de verdade. Nas ruas de Belo Horizonte, o nome dele já é cantado com orgulho. Nas lojas, sua camisa começa a figurar entre as mais vendidas. Nos muros próximos à Arena MRV, pichações agora celebram aquele que chegou desacreditado e virou esperança. A cidade do Galo, antes um ambiente de tensão, agora respira alívio a cada nova atuação. E o mais curioso de tudo, o protagonista dessa história não chegou com coletiva, não teve vídeo de boas-vindas editado com trilha épica, não exigiu contrato milionário. Chegou de ônibus, com uma mochila nas costas e a certeza de que faria história. E está fazendo. No suor. No silêncio. No gramado. Enquanto o Brasileirão segue sua caminhada, a torcida do Galo observa atentamente cada lance do novo xodó. Não se trata de exagero. Trata-se de uma conexão rara. E quando essa conexão acontece, o futebol volta a ser mágico. Um menino que saiu de graça. Um clube que apostou. E uma massa que acolheu. Na cidade do Galo, a história é escrita com raça. E esse garoto entendeu isso desde o primeiro dia. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.